Já tá gravando, Carol? Gravação iniciada, professora. Ok. Boa noite. Boa noite a todos. Saudações. Eu sou a professora Isabel Cristina Lopes, sou da diretoria executiva do Sinasef, FPA, CTRB e Ciaba. Esse sindicato, Auricélia, ele atende aos professores federais do IFPA, aos professores da Escola Tenente Rego Barros, aos profissionais da educação da Escola Tenente Rego Barros, e aos profissionais da educação também do Ciaba. E essa aqui é mais uma ação do Sinasef, é mais uma contribuição do Sinasef para a nossa formação, não só a formação política sindical, mas é uma contribuição para a nossa formação também enquanto agentes de mudança, né, na sociedade. Então, nós temos um histórico de luta, o Sinasef tem um histórico de luta, minha querida, junto aos movimentos sociais. Então, nós também unimos força com os professores e também com outras categorias, não só da educação. Sempre que tem uma luta, o Sinasef está presente, a gente está presente apoiando de alguma forma. E não tinha como deixar passar o mês de abril sem uma live, sem uma formação para a gente sobre as questões dos povos originários. Ainda mais, como eu havia lhe falado, nós que somos amazônicas, nós que moramos na Amazônia, moramos aqui no Pará, e que ainda assim, como filhos da floresta que somos, muitas vezes não nos reconhecemos como indígenas. Então, vai ser uma noite, eu tenho certeza, de muito aprendizado, e o Sinasef fez, no novembro, no Dia da Consciência Negra, a gente preparou uma semana também para prestigiar e debater e trazer palestrantes para a gente ver as questões da negritude, da luta, né, da negritude aqui no Pará, no Brasil, e agora vem a senhora para abrilhantar a nossa noite com toda a sua experiência, com toda a sua história, e nós estamos aqui abertos para lhe ouvir. A dinâmica é: a senhora vai ter liberdade total para dar sua palestra. Geralmente a gente leva uma hora e perguntas, e depois a senhora responde, e depois das respostas, as considerações finais. Mas fique à vontade, que a gente não amarra em uma hora. Então, dependendo de como for, fique à vontade, minha querida. Seja bem-vinda. A professora Auricélia, deixa eu colocar o óculos aqui, que eu tenho que ler sua biografia. Auricélia Arapium, ela é graduada em Direito pela UFOPA, pela Universidade Federal do Oeste do Pará, membro do Conselho Deliberativo da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e coordenadora do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, CGPI. Seja bem-vindo. Prazer. Pode começar. Prazer, professora, muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a live. Obrigada pelo convite. De fato, estamos no mês que a gente chama o mês da visibilidade indígena no Brasil, né? Mas não apenas no Brasil, nós estamos em vários espaços, inclusive com alguns parentes, né? Na ONU, em atividade. Então,
aproveitando esse mês de abril para darmos visibilidade para a luta dos povos indígenas, né? Que é muito desafiadora no Brasil, no mundo. Então, prazer, obrigado também por dar-nos espaço e voz para que nós possamos conversar, né, sobre os povos indígenas. Então, eu sou da região do oeste do Pará, sou da região do Baixo Tapajós, e tendo minha organização de base, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que é o CITA, que representa 14 povos indígenas daquela região, né, com uma diversidade de culturas, de línguas, de territórios, diversidade indígena. Então, sempre me reporto à minha organização de base, porque foi lá que comecei a minha formação, né? Hoje, ocupando outros espaços dentro do movimento indígena, na COIAB e no CGPNEGAT, e em outros espaços que a gente faz luta, né? Faz luta, faz enfrentamento. Bom, mas eu vou me ater aqui a falar sobre os povos indígenas, mas principalmente aos ataques aos direitos dos povos indígenas. Antes da Constituição Federal de 88, os nossos direitos eles eram muito negados, né? Nós não tínhamos direito, nem mesmo de falar em nosso nome. Éramos tutelados, dito como os tutelados, então, geralmente, quem falava em nome dos povos indígenas era o FUNAI, o CIMI, né? Então, não, éramos vistos como incapazes. E houve uma luta muito grande dos povos indígenas do Brasil, de lideranças que ainda estão vivas, de outros que já ancestralizaram, para que a gente pudesse garantir direitos, e nós garantimos 2 artigos na Constituição Federal, né, onde o Estado reconhece, a Constituição reconhece os direitos originários dos povos indígenas, né, em nome da organizacional. Mas foi somente, né, em 2020 Está cortando. entrasse, eu estou com dificuldade mesmo de limitação de internet, né? Que entrasse pela primeira vez em juízo, né? Como povos indígenas, uma organização indígena que é indígena PIB. Bom, e a partir daí se garante a Constituição Federal e, e o direito, principalmente, ao território livre, ao território demarcado, ao território protegido, né? Mas não é o que acontece na prática, né? Então, a gente vem sofrendo vários ataques, né? Dos poderes Da da sua, sociedade. Você está me ouvindo? está cortando a sua fala em alguns momentos. Ah, é porque eu estou com limitação mesmo de internet aqui. Desde 2020 melhorou, deu uma melhorada. Melhorou? Tá. E aí a gente passa, né, a lutar muito em defesa dos nossos territórios, né? A nossa principal bandeira de luta é o território dos povos indígenas, é o território livre de mineração, o território livre de ocupação, de invasão. Então, tem essa disputa, né, fundiária no Brasil, principalmente muito com o agronegócio, que é um setor muito grosso aqui no nosso país e que tem avançado com seus projetos de morte, de destruição das terras indígenas, né? Então, começou-se também uma articulação nos poderes para
destruir, né, os direitos dos povos indígenas já conquistados na Constituição Federal, como, por exemplo, o marco temporal, né, que é uma ameaça muito grave aos direitos dos povos indígenas, é inconstitucional, mas que aí eles têm várias estratégias, né, de atacar esses direitos. Então, tem uma lei que foi aprovada, né, que é a lei do marco temporal, que está em vigor. Temos uma outra que é uma proposta de emenda constitucional, Qual é a né, lei? Só um minutinho. É a PEC 48, é a PEC que está sendo. A PEC 48 é a lei que está sendo proposta, né, para mudar a Constituição Federal no que tange ao direito dos povos indígenas. Bom, a lei do marco temporal, que é a lei hoje, né, que foi aprovada, sancionada. Então, há uma série de ataques, inclusive o próprio o próprio STF, ele reconheceu a inconstitucionalidade. A lei do marco temporal é a 14.701, né? A 14.701 de 2023. E o que aconteceu? Há uma guerra entre os poderes também, porque o STF declara inconstitucional, depois de muitas batalhas, o marco temporal, e aí o Congresso vem e aprova a Lei 14.701, que é a lei do marco temporal, e propõe a PEC para mudar a Constituição Federal, né, que é a PEC 48. Bom, a partir de então, começa-se várias jogos, né, lá, um jogando a responsabilidade para o outro, inclusive o executivo, né, sobre esses interesses, principalmente do agronegócio, em mudar a Constituição Federal, em ataque aos direitos dos povos indígenas. Então, o STF propôs uma conciliação, né, entre povos indígenas e a bancada ruralista ali. Então, hoje a gente está com esses embates, né, dos poderes. Então, são 94 artigos nessa proposta de conciliação do marco temporal, e uma das propostas deles era a mineração em terras indígenas. O STF, depois de muita pressão do movimento indígena, o STF tira da mesa de conciliação a mineração de terras indígenas, mas passa para o Congresso Nacional regularizar, né? Então, a mineração, imagina, gente, a gente já sofre tanto assim com tantos problemas, né? Por conta de empreendimentos, a mineração ela é muito agressiva, e aí o STF e o Congresso, né, trabalhando para que regularize mineração em terras indígenas, que até então não pode, né? E as terras indígenas, o uso fruto, segundo a Constituição, o uso fruto é exclusivo dos povos indígenas, né? É responsabilidade do governo federal, mas o uso fruto é exclusivo dos povos indígenas. Então, não é possível, né? Então, são várias propostas, né, nessa conciliação que ataca mesmo os direitos dos povos indígenas, como, por exemplo, retirada de povos indígenas dos seus territórios, colocada em outro território para que, quando há interesse nacional, né, e não fala quais são esses interesses. E aí nós tivemos agora o acampamento Terra Livre, né, lá em Brasília, todos os anos a gente realiza
o Acampus Terra Livre, de povos do Brasil inteiro e do mundo, para debatermos, discutirmos, né, e fortalecermos a nossa luta. Então, é muito desafiador, né, para nós, para nós, povos indígenas. Acho que o tema dessa atividade agora, protagonismo e aliança para um futuro possível, né? E esse futuro ele só vai ser possível quando a sociedade compreender a importância dos territórios indígenas. A gente está vivendo uma catástrofe climática, né? Não é simplesmente uma mudança climática, mas é uma catástrofe, e a sociedade não tem enxergado, né? Não é só a sociedade, principalmente os governos, eles não têm ouvido a voz dos povos indígenas. É necessário ouvir a voz dos povos indígenas, aprender com os povos indígenas, e é necessário fazer, porque não é possível que, quando a gente discute marco temporal, exploração de petróleo no Amazonas, hidrelétrica, são projetos de hidrelétrica, de ferrovias, são muitos projetos de grandes empreendimentos de impactos sociais e ambientais, né, que são propostas, inclusive, do próprio governo federal, né, por conta do PAC também, por exemplo, a Ferrogrão no Pará e no Mato Grosso, de um impacto tamanho na vida dos povos indígenas dos nossos territórios. E aí, no mesmo tempo em que o governo brasileiro se coloca como o principal líder, né, para combate às mudanças do clima. Então, é muito contraditório um governo que se coloca nessa posição, ter morte, né, para quem mais defende a floresta. Se não existissem os povos indígenas, se não existissem mais os territórios quilombolas, as unidades de conservação de populações tradicionais, a situação ela estaria muito pior. E aí, quem sofre mais os impactos do clima são as populações que mais protegem, né? Que fazem barreira que fazem de fato um enfrentamento. E aí, muita gente, né, inclusive no nosso estado do Pará, como por exemplo, o governo do estado do Pará, né, tem se colocado também como esse agente, né? Sabemos quem é a família Barbalho no nosso estado e que são família responsável por grande parte do desmatamento que faz o Pará ser o líder em desmatamento, né, que explora as terras indígenas, que invade os territórios tradicionais do Pará. Então, no ano de COP, né, que vai ser na Amazônia, a primeira vez aqui no Brasil, e a gente ter que se deparar com esses ataques aos direitos dos povos indígenas e, de certa forma, eles tentando esconder a realidade que nós vivemos, né? Então, para um futuro possível, só vai ser possível quando os governantes do mundo inteiro ouvirem o que os povos indígenas têm a dizer. Mas não só colocar em prática, né, todas as sugestões. Muita gente só pensa muito em financiamento, tem que ter financiamento, e é um financiamento que não chega aos territórios, que não chega aos povos indígenas, né? Gente, eu estou com dificuldade mesmo na internet, é por isso que está cortando. Então, é um ano atípico, né, no Brasil, é um ano de muita luta que nós iniciamos esse ano com uma luta no estado do Pará, ocupando a SEDUC em janeiro, ficando um mês na SEDUC, ocupando o BR, né, saindo da BR, da SEDUC, continuou ocupações lá aqui no Pará, mesmo na região oeste,
lá no município de Itaituba, lá, o pessoal do Baixo Tapajós também, dando apoio. Então, é um ano assim de muita luta que abriu-se, né? E eu acho que a ocupação da SEDUC, ela mostrou esse protagonismo dos povos indígenas, mas não só dos povos indígenas, mas também ela mostrou que é possível a aliança, sabe? Que é possível. Foi um mês de muita resistência, mas também foi um mês de muita articulação entre povos indígenas, entre quilombolas, vários movimentos sociais, foram mais de 100 movimentos sociais que apoiaram, de artistas, e de várias pessoas que somaram na luta, né? De pessoas que a gente nem imaginava que iriam ali dar apoio, deram apoio, a sociedade deu apoio, e eu acho que mudou muito a forma de a gente ver os povos indígenas, da sociedade enxergar os povos indígenas a partir da ocupação da SEDUC, né? E a forma também como a gente resiste de não negociar, né? A gente tem falado por conta da Câmara de Conciliação do STF, a gente tem dito direito não se negocia, direito se garante. E é o que a gente tem foi o que a gente fez, né, nesse um mês de ocupação na SEDUC, é o que temos feito, é o que nós temos mobilizado. Os povos indígenas no estado do Pará continuam mobilizados, né, mesmo tendo uma parte dos povos indígenas que são cooptados, sim, pelo governo do estado do Pará. Isso é muito nítido, né? Mas a grande massa do movimento indígena, dos povos indígenas, continuam em luta, né? Passaram 14 dias na BR até conseguir uma audiência com o ministro Gilmar Mendes, que é responsável pela Câmara de Conciliação do STF contra o marco temporal. E a nossa luta ela continua muito viva. E eu poderia citar aqui, né, várias situações em que no país, porque muda governo, mas não muda a forma de agir, né? O Ministério dos Povos Indígenas foi criado, mas a gente assim, não tem visto, né, na prática, de fato, para que veio o Ministério dos Povos Indígenas. Então, e aí os governos têm usado, inclusive, isso para suas propagandas, né? Como se tivessem preocupado. Por exemplo, no Pará, foi criada a Secretaria dos Povos Indígenas, que também a gente não sabe para quê, né? Mas o que a gente percebe é que eles usam isso para dizer que estão preocupados com os povos indígenas, a gente vai dar uma secretaria, vai criar um ministério, vai dar para eles, enfim, parece mesmo brincadeira, e aí a gente fala que estamos no século XXI, mas é como se ainda a gente estivesse em 1500, né, fazendo essa troca, né, esse jogo que os nossos inimigos são acostumados a fazer e que usam de várias estratégias, né, para continuar afetando e negando os direitos dos povos indígenas. E aí, poucas terras demarcadas, a gente tinha uma perspectiva grande, assim, de a gente conseguir avançar nesse governo, né? Mas é um governo de coalizão, é um governo que faz várias frentes, que faz várias alianças, né? Inclusive com os nossos inimigos, e aí impede muito a demarcação dos territórios indígenas. Inclusive, na minha região do Baixo Tapajós, nós conseguimos avançar em portarias declaratórias de 2 terras indígenas lá, mas a gente não conseguiu avançar na homologação das terras indígenas que estão há muito tempo, né, esperando. E aí o governo não entrega. As terras indígenas que são entregues, que foram entregues no governo Lula agora, foram terras indígenas que têm pouco impacto. O governo não encara o agronegócio. O governo não encara o Congresso Nacional para defender a pauta dos povos indígenas. Isso é muito nítido, não acontece. Temos deputados federais indígenas lá, né? A Sônia e a Célia foram eleitas, né? E tem uma outra também lá, que é a Juliana, salvo engano, que também foi eleita por São Paulo, né? Mas que quem faz o enfrentamento ali é a Célia Chacriabá, a nossa única deputada ali. E que
é isolada, né? Porque o governo, que deveria usar sua bancada favorável para fazer a articulação dentro do Congresso Nacional, não faz. Eles se omitem. E acho que essa frente de estratégia de ocupar esses espaços de poder e de decisão é uma estratégia do movimento indígena que deve aumentar. Esperamos aumentar o quantitativo de parlamentares no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, para que, de fato, a gente consiga fazer um enfrentamento um enfrentamento na defesa do direito dos povos indígenas, né? Então, é algo que já vem se fortalecendo dentro do espaço do movimento indígena nacional e nos movimentos indígenas dos estados. Então, esperamos, de fato, conseguir aumentar para que a gente consiga fazer enfrentamento direto, né, com os nossos inimigos. Então, eles tentam, de todas as formas, nos manipular, de todas as formas, atacam os nossos direitos, violam nossos territórios, violam nossos corpos. Então, nós temos inúmeros problemas, nós temos problema de saúde, nós temos problema de educação, nós temos um problema de violência muito alto dentro dos territórios, né? Violências contra mulheres, contra crianças. Então, os grandes empreendimentos, eles estão avançando. E como se não bastasse só esses grandes empreendimentos que invadem nosso território, nós também temos enfrentado problemas com facções criminosas, né, com drogas, e muitas das vezes são levados para dentro por conta desses empreendimentos, né? E estradas que são construídas, enfim. Prostituição infantil é muito desafiador, é muita coisa que não é mostrado, né? É como se os povos, tem muita gente que acha que nós temos tudo, os povos indígenas, tem gente que acredita na Bolsa Funai, por exemplo, né? Que os povos indígenas têm muito direito, que é muita terra para pouco índio. Então, esse tipo de comentários que a gente ouve de pessoas que não conhecem a nossa realidade, o que a gente vive no enfrentamento, no dia a dia, seja dentro do território, seja nas universidades, seja nos espaços aonde nós estamos ocupando. Todo dia é dia de luta, todo dia é dia dos povos indígenas, não é só no dia 19, nós estamos em luta constante. E aqui no Pará, a gente vai continuar mobilizado, sim. Vamos vir para essa COP, mas mesmo que seja para ficar do lado de fora, né? Porque é um espaço da ONU, mas a gente vem para cá e a gente vai fazer luta e trazer um pouco das nossas realidades que nós vivemos para fazer denúncia mesmo para o mundo de tudo que a gente tem passado aqui nesse país. Bom, gente, aí quero me colocar aqui à disposição para responder perguntas, para interagir com vocês, né, ver o que de fato vocês também querem saber que eu possa contribuir. Obrigada. Tá, obrigada. Então, está aberto para quem quiser fazer alguma... Tem uma mãozinha levantada aqui, pode fazer a pergunta. Tá como se na Zéfia não deu, para ver quem era, o nome de quem era. Quem levantou a mãozinha? Pode falar. Bom, enquanto eles formulam as perguntas, Auricélia, eu gostaria de saber, eu estava lá e na SEDUC, né, a gente também assistiu pela televisão e também vimos o que a imprensa noticiava, falava, transformando, eu digo o nosso movimento, porque eu também estava lá, né, do lado de fora, mas acompanhando junto com o povo que ia para lá, a forma como a imprensa dava as notícias de forma tendenciosa, como a gente sabe que é. Só começaram realmente a tentar falar alguma coisa quando realmente
vocês não arredaram o pé e o movimento foi crescendo e tomou a proporção que tomou e transbordou, não tinha mais como tipo assim, tampar o sol com a peneira, esconder o que estava acontecendo. Então, uma das é minha pergunta. Esse período que vocês ficaram na SEDUC, nós ficávamos do lado de fora meio que também aflitos, imaginando como que vocês passaram lá dentro, como é que vocês ficaram lá dentro, longe da aldeia e tendo que ficar num ambiente hostil, porque aquele ambiente ali não estava preparado, né, para receber ninguém, ainda assim vocês encararam. Como foi ficar todo esse tempo na SEDUC? Aí você pode responder, que aí, enquanto o povo levanta a mãozinha. A gente resiste eu costumava falar, inclusive, para o governador que não importava o tempo, né? A gente está há mais de 500 anos resistindo, há mais de 500 anos em luta. E, de fato, é muito desafiador. Eu fiquei o tempo todo, eu vim da minha casa para Belém para passar 3 dias aqui em Belém, né? E era o que a gente tinha, nós tínhamos planejado era ficar 3 dias, porque achávamos que iríamos conseguir os nossos objetivos logo, né? Mas foi bom até para mostrar a farsa que é o governador do estado do Pará, né? Ele mesmo se queimou. Então, a gente já faz muita luta, né? Já participei de muitas ocupações, inclusive. Então, o nosso povo, vários dos nossos parentes, eles revezavam, uns iam, outros voltavam, né? Nós estávamos em grande parte do oeste do Pará, então era uma logística gigante para trazer os parentes de lá, né? No último dia, chegando o parente, foi muito bom ver assim quando a gente estava perto da vitória, que os parentes vieram, né, para a gente ir para aquela sessão lá na Alepa. Não, assim, a gente costuma falar que a gente não ganha a luta sozinho. E essa luta, ela não era uma luta só ali das pessoas que vocês enxergavam. Ela era uma luta ancestral, era uma luta espiritual. Os nossos encantados é que nos guiavam todos os dias, é que nos davam força, por isso que a gente fazia rituais, cantos, dança, rezo, todos os dias com eles, então eles estavam lá com a gente. Né? Não era possível a gente enxergar, então nós não éramos só aqueles que estavam lá, o mundo espiritual dos encantados estava conosco. Então, a gente viveu uma guerra ali, uma guerra política, uma guerra jurídica, uma guerra inclusive de comunicação mesmo, né? Narrativa, porque o governo do Estado, ele controla a mídia, né? E não conseguiu. E aí a gente viveu uma guerra espiritual e todas as guerras, todas as batalhas nós vencemos e vencemos a luta que nós tínhamos, né, feito. Então, foi um momento muito exaustivo. As primeiras 2 semanas era muito exaustivo, a gente não sabia o que ia acontecer a todo momento. O pessoal que ficava do lado de fora não tem noção da força que eles davam para a gente também, que estava do lado de dentro. Aquilo para nós era muito significativo, saber que nós não estávamos sozinhos ali, né? Então, quando eles começam a cortar a energia, colocar spray de pimenta nos banheiros que não era para a gente usar, impedir a imprensa de entrar, impedir os advogados de entrar, impedir as pessoas de entrarem, a gente viveu uma ditadura real. Nós vivemos uma ditadura real com aquele monte de polícia ali. Então, mas é algo que a gente sabe que a gente
veio para cá sabendo que isso poderia acontecer, né? Porque é o que eles fazem conosco quando a gente vai reivindicar direito. Eles fazem isso, criminalizam lideranças, eles colocam a polícia para nos intimidar, como eles fizeram o tempo todo, né? A gente teve que criar alternativas ali dentro, e a importância da juventude estar aguerrida ali com suas lideranças, e as mulheres e as crianças. Eu acho que tudo somou para que a gente conseguisse essa vitória para o estado do Pará. Foi um momento. Alguém gostaria de levantar a mão e fazer uma pergunta, alguma observação? Eu Pode. quero fazer. Ai, professora Cristina, Auricélia, Consegui entrar. é a que vai fazer a palestra amanhã. É sua colega de luta também. Fique à vontade, professora Cristina. Beijo, Isabel. Boa noite a todo mundo que está aqui na sala. Colega professor Robson, todos os colegas, professor Alden também, e os demais colegas do Sinasef, né? Ex-colegas, porque já fui Sinasef também. E demorei para entrar porque eu tenho umas dificuldades tecnológicas, mas, enfim, estamos aqui. Primeiro, quero saudar a Auricélia, minha querida, uma boa noite para você, uma boa noite para você. Agradecer essa honra de você estar aqui compartilhando conosco, não é? Toda a sua sabedoria, sua trajetória e, principalmente, essa trajetória que aparece nas lutas, né? Que se revela nas lutas. E essa luta da SEDUC que você acabou de falar aí, a gente acompanhou um pouco e realmente foi incrível. O Ailton Krenak que disse, né? Nós estamos em guerra. E aí, quando você usa a expressão foi uma guerra espiritual, foi uma guerra jurídica, isso realmente aconteceu ali. A gente está vendo, e está acontecendo na sociedade, né, há 525 anos. Né? Esta guerra está aí se perpetuando. Só que agora, do lado dos povos indígenas, está sendo cada vez mais, né, buscando fortalecimento, essas alianças, que a gente não via, inclusive, antigamente. Então, isso foi se construindo diante da força do inimigo contra os povos indígenas, foi necessária essa aliança, né? Entre os povos mesmo. Porque eu me lembro no tempo que Chavante era brigado com Caiapó. Era uma loucura, era difícil fazer reunião porque eles não aceitavam, não tinha consensos. A ideia de construção de consensos foi um aprendizado que eu vi acontecer dentro dos povos indígenas, construir consensos, porque tem um inimigo maior. E o que a gente viu aí na SEDUC é isso, né? Vários povos, não apenas indígenas, né? Os quilombolas, tá? Os ribeirinhos, e os professores e professoras também. Então, a minha pergunta, eu queria que você comentasse um pouco como é que é essa aliança com esses grupos, porque a gente parece que é facilmente assim, chega, já somos aliados, mas tem às vezes intercorrências, tem às vezes divergência. Como é que se deu, Auricélia, essa construção desses consensos que foi super importante para fazer essa derrota ao governo Helder Barbalho acontecer, né? Os professores dizem assim, se não fossem os indígenas, a gente teria perdido, né? Aí alguns indígenas, não, mas os professores também foram importantes, os quilombolas também. Como é que foi hoje esse exemplo que você dá para a gente? Porque aqui é um grupo de professoras e professores, né, que estão aí no sindicato, estão na luta, nas lutas cotidianas. E esse exemplo dessa construção dos consensos que foi vitorioso. Então, a gente precisa compreender isso, até para servir como exemplo para nós. Como é que foi isso, Auricélia, construir ali na ocupação da SEDUC? Parabéns mais uma vez pela sua fala. Tá bom, eu vou responder uma pergunta que eu vi no chat sobre se eu já participei em outras COP, expectativa para a COP 30. Já participei. Eu participei da COP 28 em Dubai, foi a minha primeira COP. Sei como funciona as COP e
estou muito preocupada com esta COP. Não que eu espere, assim, eu não tenho expectativa de nada assim, da COP. Eu tenho preocupações. A minha preocupação é com a frustração que meus parentes vão ter depois dessa COP, né? Porque são 30 COP, gente, para discutir sobre possíveis barrar a crise climática, mas não fazem nada. A COP, ela é um mercado, ela é do capitalismo, ela é um mercado, né? Então, assim, sem participação nossa, a gente não participa das negociações que são feitas pelos chefes lá, pelos representantes dos governos, né? E aí eu tenho preocupação com a frustração, porque, inclusive, eu tenho visto que o próprio MPI e a Secretaria dos Povos Indígenas do Pará estão fazendo caravana para os povos indígenas organizarem suas delegações para vir para a COP. Mas eles não estão dizendo que não tem credencial. O Brasil vai, salvo engano, pelo que eu tenho participado das reuniões via CGPNegat, com a secretária da COP, a segunda vice-presidente, que já tive a oportunidade, inclusive, lá no MPI, são 1.000 credenciais para povos indígenas do mundo inteiro. E como é que o governo vai trazer, está querendo trazer caravana? Para que trazer os povos indígenas se a gente não vai entrar, né, nesse espaço? Só entra lá quem tem passaporte? Será que tem 500 indígenas com passaporte? E não é só entrar, é fazer as incidências, né? E aí eles vão colocando na cabeça das pessoas que é uma COP do povo, que é uma COP de participação social, e não é. Então, eu não tenho grandes expectativas, né? Bom, é muito desafiador a conjuntura dos movimentos sociais no Brasil. Acho que a gente teve um grande ganho em 2022, quando a gente consegue eleger o Lula presidente, tirar Bolsonaro do poder, né? Mas eles se fortaleceram no Congresso Nacional, né? A estratégia deles. Esse governo do PT, a gente já conhece. Não é de agora, né? Não é de agora. E parece-me que os movimentos sociais, eles enfraquecem quando entra um governo de esquerda, que não é de esquerda, né? Centrão ali. Né? E parece que vai enfraquecendo. Então, a gente fica com dificuldade de mobilizar, de articular. Aqui na SEDUC, muita gente teve coragem, né, de falar o que sentia em relação ao governador do estado do Pará, a família Barbalho, porque isso não era dito. Nós encorajamos pessoas a falarem, né, a se manifestar. Né? Então, e essa luta, ela segue. Foi muito automático, porque nós fomos acusados de termos sido manipulados pelo Sintep e pelo PSOL para fazer o tempo inteiro pelas autoridades, né? Pelas autoridades, inclusive parentes de nossas autoridades falavam isso. O PSOL e o Sintep estão manipulando vocês. Ela foi uma luta articulada somente com os povos indígenas do Pará. Não era com o Sintep. Mas o Sintep estava se organizando também. E isso juntou as forças, porque quando a gente ocupa, o Sintep já está organizando uma agenda de lutas, inclusive com indicativo de greve, e a gente não sabia. Por isso que eu falo que tudo foi guiado pelos ancestrais, né? Tudo foi guiado pela espiritualidade, porque a gente deu certo, né? Deu certo. E quando a gente vê, vários movimentos sociais somam. A nossa questão, movimento indígena, a gente não se entendeu. Vocês viram que teve frente pro Helder, teve marcha pela educação. O Helder recebeu um grupo de uma forma e os que estavam na ocupação recebeu de uma outra forma, repressora, né? Os quilombolas, eles viram também as notícias e eles vieram para somar. Não, essa responsabilidade é nossa, a gente vai lá, a gente vai somar com os parentes indígenas.
E eu estou falando aqui de movimentos que não estão. Ai, parou. Deu uma parada, Auricélia. Poxa. Vamos ver se ela volta. Voltei. Ai, voltei. Vocês estão ouvindo? Está torcendo para tu voltares. Vamos, continue. Congelou de novo. Vamos nos pegar com os nossos encantados. A Elismar depois quer fazer uma pergunta. Depois que ela terminar de falar, Elismar, você faz a pergunta. Tem uma pergunta no chat também, professora, da Eli Valdete, se eu não me engano. Isso. Aí tem que ler para a Auricélia daqui a pouco. Pois é, eu não estou conseguindo aqui ler, entendeu? Agora, tá. Tá, já vi a pergunta da professora Livaldete. Bora aguardar ela voltar. A Auricélia caiu mesmo. Vamos tentar aguardar um pouco para ver se ela consegue voltar. Uhum. Bom, tem aqui a pergunta da professora Elivaldete, né, que como podemos trabalhar, lutar juntos para promover a justiça e a igualdade para os nossos povos indígenas? Como? Né? Qual seria essa estratégia? E aí, enquanto a Auricélia está vindo, a gente poderia, Cris, essa pergunta, você que já está na Então, luta. obrigada, Isabel. Professora Eli Valdete, eu acho que ela estava, inclusive, respondendo na mesma linha que eu tinha perguntado, né? Como é que foi para construir os consensos? E ela estava falando exatamente que eles vieram, né, no movimento deles mesmos, dos povos indígenas, vieram para ocupar, né? Aí o Sintep, que já estava se manifestando, se organizando depois da história da aprovação da lei, né, da 10.820, e se foi aquele rio, né, que desagou, foi desagando vários pequenos igarapés, desagou no rio, né, e ela estava falando exatamente isso. O Sintep estava com uma agenda já de greve, os quilombolas viram as notícias, estavam chegando, né? Foram chegando, chegaram. Os quilombolas, ela vai poder falar sobre isso, mas eu me lembro, os quilombolas ficaram 2 dias na porta da SEDUC, sem poder entrar. Logo no início, que quando eles viram, chegaram, a polícia que estava lá não deixou eles entrarem. Eles ficaram lá fora 2 dias, no relento e tal, até. Então, assim, eu acho que é isso, sabe, professora Elivaldete? É uma pororoca, né? Um desaguar de lutas em conjunto. Eu acho que quando a gente consegue articular as lutas no mesmo período, né? Por exemplo, uma grande passeata, uma grande manifestação é feita por vários grupos, né?
Eu me lembro de umas que eu participei do Sinasef, né? Tinha lá todos os sindicatos, o Sinasef e os outros sindicatos, os estudantes, quer dizer, criar essa agenda. Eu estou um pouco preocupada, pessoalmente, coloco até com vocês, assim, compartilho com vocês, Ela já essa votou, viu, COP. professora? Votou? Já. Votou. Pronto. Auricélia, segue aí. Segue aí. Ok. Eu acho que eu só vou mesmo Tinha uma finalizar professora, aqui com a questão dos quilombolas, né? Porque foi muito importante assim, a aliança indígena e quilombola. Os quilombolas ficaram 3 dias lá, ali na sarjeta, lá na frente da SEDUC, e depois retornaram. Eles eram 50 e foram embora. Quando a gente conseguiu a liberação do portão, eles entraram em contato, falaram que estavam voltando, e eles voltaram em 120. Eles foram para lá, mobilizaram e vieram mais fortalecidos ainda. Então, eles chegam com 120 pessoas lá na SEDUC. Entraram, né, no portão, já aberto para eles, que nós abrimos, e foram dias assim de muito afeto, de muito encorajamento, de muita articulação, né, de aliança indígena e quilombola, professores, né? Mas eu quero destacar também a importância dos jornalistas, né, dos comunicadores que comunicaram muitíssimo bem, destacar os advogados populares que faziam plantão noite e dia, eles não deixavam a gente só, e a belíssima atuação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. Isso tudo somou. Não foram só movimentos sociais, mas os defensores e defensoras do direito dos povos indígenas, das populações tradicionais, do direito do povo, os defensores estavam ali. Então, isso tudo somou. Isso foi muito importante para a grande vitória da educação pública do Estado do Pará. Obrigada. Irismar, que é da diretoria do Sinasef, é uma das coordenadoras do Sinasef, ele estava de mãozinha levantada para fazer uma pergunta. Pode perguntar, Irismar, diretora. Pode perguntar. Na verdade, Isabel, eu quero parabenizar não só a Auricélia, mas como todos os parentes que ali estiveram, fizeram um trabalho maravilhoso, a resistência, né, para poder ter a vitória daquilo que tinha que ser feito mesmo. Fico feliz, né? Fico feliz também do nosso sindicato estar lá nessa luta. E eu queria, assim, Auricélia, falar quando alguém perguntou aí sobre se você já tinha participado de uma COP, né? E você falou, sim, participei da 28ª, não é isso? E assim, o que foi que você disse aí, e é muito interessante, na verdade, não é nenhuma novidade para mim, eu acho, eu penso assim, sobre a situação de como você diz, o que está acontecendo? Vai acontecer a COP30 no estado do Pará. Porém, todavia e contudo, nós sabemos quem são os parentes que vão estar lá. Eu não lembro, eu não lembro em que ano foi em que aconteceu uma situação onde uma indígena pegou um terçado e botou assim no rosto, não sei se foi de um ministro, não lembro assim. A Tuíra Caiapó foi uma manifestação contra a construção da hidrelétrica lá em Altamira. Inclusive, Tuíra Caiapó, em memória, ela ancestralizou vítima do câncer no ano passado. E aquilo ali
sabe, mostra o tamanho da força da resistência dos parentes e hoje eu vou e digo assim, sabe, Auricélia? Quer dizer, então, a COP30, na verdade, é só uma encenação, né? Porque pode vir todas as tribos do Pará, do Brasil e Povos, até do mundo, professora. mas Tribo é ninguém um vai ver termo pejorativo. participativamente, né? Só corrigindo, Elismar, não é tribo, não se fala mais. É Diga, só, continue. então quer dizer que quem participa, é como você disse, é só o capitalismo puro em prol deles mesmos, na verdade, que é para mostrar para a gente que eles estão fazendo algo do qual nada se resolve, essa é a verdade, a não ser em favor deles mesmos. Isso acaba indignando a gente, na verdade, essas coisas, né? É isso, é isso. Parabéns, Ok. parabéns, obrigada, obrigada. E eu acho que a gente tem que estar junto, sabe, Auricélia? Junto sempre. É isso. Muito Obrigada, obrigada. Elismar. Grande abraço. Alguém mais gostaria de fazer? A professora Elivaldete tinha feito uma pergunta e a professora Cristina já estava também, a gente já estava aproveitando e aguardando e já conversando entre nós aqui, né? E a professora Cristina estava comentando quando você pegou a fala, Auricélia. A professora Elivaldete disse: como podemos trabalhar, lutar juntos para promover a justiça e a igualdade para os nossos povos indígenas? E aí a gente vai mais além. A gente vê muito 19 de abril, dia, era assim que vinha, né? Para a gente, dia do índio. Era assim. E aí as crianças saíam com as penugинhas, com aquela coisa toda pintadinha da escola e tal. E aí eu pergunto, que agora eu estou aposentada na sala de aula e eu fiz muitos trabalhos voltados, os pequenininhos, voltados para a nossa cultura, né, indígena. Como é, aí eu te pergunto, que estratégias a gente pode criar para que, e eu digo Belém mesmo, né, pegando aqui a nossa cidade, dar mais visibilidade à luta indígena, a esse movimento, né, dos povos originários. Como é que a gente pode, de que forma a gente poderia... Nós estamos aqui no sindicato, essa é uma pequena contribuição nossa, né, que é promover lives para propagar a luta, né, e que as lideranças possam falar. Então, na sua concepção, diante de tantos ataques e diante de tanta luta, algumas vezes inglórias, outras vezes, como foi a da SEDUC, que em vários momentos eu te confesso que eu chorei, porque o que a gente via? A gente via... Eu estava na frente da LEPA quando os professores apanharam. Foi um momento assim, tão muito difícil para a gente. Quando eu vi a polícia tirando sangue do professor, porque nós somos formadores de opinião, nós somos educadores, a gente não está preparado para a violência, a gente não consegue ir para a agressão, né? Então, naquele momento ali, assim, eu me senti como professora, como educadora, e vendo os colegas apanharem, eu me revoltei tanto e vendo os professores tentando segurar os deputados para que eles não entrassem na LEPA e não votassem a favor daquela lei que ia acabar com os direitos deles. E aí, assim, uma humilhação, sabe? Então, quando eu vi pela TV vocês chegando, quando eu vi os parentes chegando, quando eu vi vocês metendo, sabe? Tipo assim, nós chegamos para resolver, nós chegamos. Os professores estavam muito machucados, muito desencorajados, achando que não iriam conseguir, sabe? Então,
se nós demos forças para vocês, a atitude de vocês junto aos professores, junto aos movimentos lá na SEDUC, é algo histórico, é algo assim extraordinário que a gente não pode deixar de estar todo o tempo divulgando, porque vocês nos fortaleceram na luta. Quando a gente ganhava forças com vocês. Então, Auricélia, e aí gratidão no seu nome a todos que participaram dessa luta incrível que foi. E como você disse, a espiritualidade estava ali. Como você fala, os nossos encantados estavam ali, os encantados que vocês tanto, como é que eu poderia dizer, vivem em sintonia, né? Permitiu que as coisas acontecessem da forma que aconteceu. Então, que estratégias, Auricélia, como é que a gente pode dar ainda mais visibilidade ao movimento indígena? Que estratégias a gente pode fazer para que a gente possa manter essa aliança, mas não assim, por acaso, mas que a gente pudesse, está acontecendo isso aqui, então reúne todo mundo, a gente vai lá. A causa indígena é nossa, a causa é da educação, é dos professores, é de todo mundo. A gente tenta, aqui no Sinasef, ir por essa linha de estar presente em todas as lutas, sabe, Auricélia? Então, como é que a gente pode transformar? Não o Abril. O Abril, ele chama atenção porque tem ali, como tem o Dia da Consciência Negra, e o 19 de abril, o dia que eu não sei como é que está agora. Para mim, sempre foi pejorativa a forma de se atentar para a importância de deixar um dia para a lembrança da luta dos povos originários. Então, é isso. Que estratégias a gente pode criar para dar mais visibilidade ao movimento? Obrigada. Ela caiu de novo? Não, ela caiu de novo. Deixa eu ver aqui. Ai, ela caiu de novo. Caiu novamente. Caiu. Cris, continua, Cris. Você que é uma estudiosa, uma indigenista, alguém que está ali na frente também dessa luta. Como é que a gente pode, enquanto educadores, enquanto sindicalizados e sindicalistas, como é que a gente pode? Eu acho que o que ela estava falando, né, que até respondeu a minha pergunta um pouco, e a da professora Elivaneide, Livaldete, essa aliança, né, que imediatamente foi realizada com quilombolas e povos indígenas, mas veja, quando as instituições da sociedade civil, que também são progressistas ou que têm uma leitura de mundo que inclui esses povos e esses movimentos sociais, que para algumas pessoas, alguns pesquisadores, são novos movimentos sociais. Não são, não. São novos para estudo, né? Vamos estudar agora os quilombolas, vamos estudar os povos indígenas. Não são novos, eles são ancestrais, né? Tem uma ancestralidade na luta. Então, por exemplo, quando ela diz que veio os jornalistas, né? Vieram jornalistas, vieram os professores, né? Professores indígenas, quilombolas, ribeirinhos, mas vieram jornalistas, vieram os advogados populares. Estavam lá, realmente, nós vimos, eles estavam lá. No dia que chegaram para entregar a carta de desocupação, né? Aí veio a carta, não é desocupação, como é que a gente chama? Que é para eles saírem, eu esqueci agora o nome, mas é a carta para eles desocuparem. E aí veio o nome de... Eles estavam já orientados, por causa desse apoio dos advogados. Né? SDDH estava lá, né? Vários advogados populares. E aí, vem em nome de quem? Em nome dos povos indígenas. Não,
A gente sabe que um documento desse tem que vir no nome de uma pessoa, mas não tinha o nome. Ah, não, então bota na FUNAI. Então é a FUNAI, não é a FUNAI que está aqui, entendeu? E foi em cima, foi embaixo, saiu o oficial de justiça. Esse oficial de justiça não conseguiu que assinasse, só do coiso lá do hospital. Aí ele assinou lá no hospital. Mas é isso. E também o Ministério Público Federal, né, também vir e estar lá presente, fizeram uma o professor Robson vai fazer uma pergunta também. Fizeram uma inspeção e viram que não tinha quebrado nada. Por quê? Porque as fake news estavam correndo. Quer dizer, como a Auricélia tinha falado ainda há pouco, houve uma guerra de narrativas. E a gente via, e até onde a TV Liberal, que até uns 2 dias da ocupação, eles noticiaram, depois eles trancaram a pauta. A pauta ficou trancada nacionalmente. Foi muito grave isso que aconteceu. Foi muito grande essa guerra midiática. E aí, o que aconteceu? Os comunicadores indígenas, aqueles meninos e aquelas meninas, né, via Instagram, via Facebook, movimentavam todos os dias a página, todos os dias tinha conteúdo, e todo mundo espalhando aqueles conteúdos. Então, a sociedade também veio junto no sentido de que contribui para essa luta. Então, não há outro jeito. Eu acredito, pessoalmente, acho que a Auricélia também falou nesse sentido, que há uma coesão mesmo, né? De identificar quem são nossos inimigos, e geralmente eles são nossos inimigos, eles são comuns, né? O capitalismo é o nosso inimigo comum, que está querendo acabar com esse nosso território amazônico aqui. Então, eu acho que o que nos emociona, que emocionou você, Isabel, nos emocionou também a todos, nos revoltou também em muitos momentos, né, o que estava acontecendo lá, mas essas estratégias um saber o que o outro está fazendo e também juntando essas forças para eclodir num dia só, como eu falei, desaguar, né? Numa grande pororoca aí de lutas, de reivindicação. E eu estava só terminando, né? A minha preocupação é que eu estou sentindo falta disso. Estamos hoje já final de abril, início de maio, e aí a gente precisa começar a articular. Eu sei que já tem muita coisa em andamento, COP do Povo, COP não sei das quantas, tem vários grupos já, e a gente precisa ir adensando, né, forças com esses grupos para fazer uma reivindicação forte. Porque a Auricélia falou, eles vão descer, os Borari vão descer, os Arapiuns vão descer, vão vir para Belém. E aí a gente precisa estar bem organizado também, porque tem uma estrutura, né? Tem uma alimentação, tem várias coisas que a gente pode contribuir. Então, mas eu acredito que é isso. As estratégias é a gente estar conversando, todo mundo junto. Seria um pouco isso. Mas acho que depois a você pode reforçar. Robson, acho que professor Robson? Professor Robson, pode fazer sua pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiro, quero parabenizar a Isabel, né, pela live, a Cristina, que amanhã vai estar, né, dando a sua contribuição, ajudando a gente a refletir. Pena que a Auricélia não está mais, né? Caiu, pelo menos de internet. Eu estava a caminho da escola, terminei de dar aula agora. Na verdade, estava dando uma formação para os professores da minha escola, e eu estava vindo no trajeto, ouvindo, né? Doido para contribuir, fazer uma intervenção. Consegui chegar aqui em casa agora a tempo de, pelo menos, fazer uma saudação. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Me chamo Robson Bastos, sou professor da rede estadual. Atualmente estou na coordenação estadual do Sintep, na Assessoria de Comunicação. Também faço parte de um grupo, né, de um movimento antirracista, se chamando Mocampará, que tem feito aí já desde 2019, construindo um debate ampliado sobre a questão racial, né, na perspectiva antirracista, né? A gente tem feito, amadurecido a necessidade de pensar o movimento antirracista na perspectiva ampliada, né? De poder
sempre aglutinar os diferentes movimentos que sofrem racismo, né? Sobretudo o movimento negro, movimento indígena. Então, a gente tem se debruçado a estudar um pouco mais sobre isso. E a ocupação da SEDUC foi uma escola para a gente, né? Uma escola que fez com que a gente pudesse refletir sobre várias questões. Mas dois elementos eu quero fazer um destaque sobre a ocupação. Primeiro, é a lição de consciência de classe que o movimento indígena e quilombola deu para todos que estavam ali vivendo aquele movimento, né? Quando o governo do Estado tentou dividir o movimento, tentando dar a resposta unicamente para as pautas do movimento indígena, e o movimento indígena sempre ali muito firme em dizer que o que estava em jogo ali, o que estava colocando em questão, não era a educação escolar indígena apenas, né? Mas a educação do Pará, e que a ocupação só iria finalizar quando a lei fosse revogada e quando o Rocieli fosse exonerado. E aí vem a segunda observação, que é justamente aquela imagem, para mim, que até hoje é muito forte, que é da Auricelli fazendo a sua intervenção no auditório da SEDUC, né, e enfatizando a necessidade de exoneração do Rocieli, uma imagem que correu o mundo, né, que viralizou, que foi muito importante, aquilo foi muito, deu um gás para todo mundo, né? Então, essa experiência que nós vivemos na SEDUC foi uma experiência que fez a gente amadurecer sobre a necessidade ainda mais, né, de avançar sobre a questão dos movimentos antirracistas, né? Esse final de semana agora que passou, eu estive em Salvador, participando de um processo de planejamento de um setorial antirracista, a qual faço parte do meu partido, que é o PSOL. E lá tive a oportunidade de falar sobre a concepção de movimento antirracista, né, a partir de um texto que eu e a professora Cris escrevemos, né? E uma concepção, e foi uma intervenção muito aceita por todos aqueles e aquelas que estavam ali fazendo parte. Tinham pessoas de Santa Catarina, São Paulo, Pará, Maranhão, Bahia, Piauí, Espírito Santo. Então, foi muito bem aceita, ou seja, essa ideia de que o movimento antirracista não está vinculado unicamente ao movimento negro, né? E a necessidade de a gente avançar para essa unidade na luta contra o racismo, que o racismo não está só para os negros, né? Está para os povos indígenas também, né? Está para os seus descendentes. A gente realmente estão inseridos entre os pardos, né? Então, eu queria fazer esse destaque, parabenizar mais uma vez, né? E que a gente possa amadurecer cada vez mais. Amanhã tentarei entrar novamente, agora para poder prestigiar também a fala da professora Cris, querida amiga, e, por fim, fica esse abraço para todo mundo. Pois é, obrigada, professor Robson, pela participação. Eu estava aqui uma esperando coisa só que eu esqueci de falar, desculpa, professor Isabel, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu estou na coordenação de comunicação do Sintep hoje, né, na atual gestão. E quando foi no dia 19, a gente soltou uma publicação nas redes sociais do Sintep, justamente com a foto da Auricelli, né? A gente entrou em contato com ela, pediu autorização, né, para poder colocar a imagem dela, porque é uma referência importante, né, para a gente hoje, para mim, uma referência importante. Uma mulher indígena, liderança da nossa região. Então, fiz questão de colocar a imagem dela lá na homenagem que o Sintep fez ao 19 de abril. Acho que os encantados ajudaram, professor, porque a gente fez contato com ela, no caso foi a nossa jornalista que conversou com ela e ela aceitou fazer a live conosco. E foi muito bacana. E vocês colocaram a imagem dela lá no Citep, lá na parte de comunicação, e a gente fazendo a live com ela. Então, são os encantados, como diz ela, agindo. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma consideração? É só levantar a mãozinha, se Professora manifestar. Isabel,
Carol, acho que ela não vai conseguir retornar mais, Uhum. tá? E aí, só para informar, amanhã, eu não sei se ela já está aqui em Belém, mas eu sei que amanhã ela estará. Que ela vai participar do seminário Vozes da Amazônia, Construindo Propostas para Adiar o Fim do Mundo, que vai ser realizado amanhã, lá no Vadião, às 16 horas. E ela vai dividir lá o debate com o Guilherme Carvalho, da FASE, o J. Santos, que é do Quilombola, lá do Amarco Alta, Sônia Magalhães, que é do INEAF, da UFPA, Alcidema Magalhães, da Casa Amazônia, e a Vivi Reis, que é vereadora aqui em Belém. O Sinasef, inclusive, foi convidado para essa atividade. E aí, Ok. enfim, acho que ela não volta mais, ela não vai conseguir voltar, mas agradeceu pelo espaço e espera, e disse que podem contar com ela para qualquer outro, enfim, espaço de debate. Tá. Carol, quando você conversar com ela, diga que amanhã vai ser a palestra da professora Cristina e ela fique à vontade para entrar, né? E dar também as contribuições, assim como o fez a nossa querida professora Cris. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Se não, professora, alguém? Professora Cristina, quer fazer alguma consideração final? Já que a Auricélia caiu. Bom, esses nossos limites, né, tecnológicos, eu também tive dificuldade de entrar no início, ela caiu, mas eu acho que todas as mensagens e o conteúdo da fala dela, conteúdo muito forte, muito procedente, de uma atualidade muito impressionante e que deve nos ajudar mesmo a refletir essas alianças, né? O futuro, como diz o Ailton Krenak, é ancestral, e ela falou isso, o futuro são os povos indígenas, e quem estiver aliado a eles, né? E a elas, no caso, essas lideranças das mulheres que são fantásticas nessa ocupação da SEDU que a gente viu. E aí, agradecer muito, né? Quem fez pergunta, quem fez participação, como o professor Robson, e dizer que amanhã a gente tem um encontro, né? Amanhã sou eu, um pouco nessa mesma temática, quer dizer, analisar um pouco esses protagonismos indígenas, também vendo os protagonismos indigenistas, porque também existem, né? E essas alianças, como que a gente fortalece e fundamenta, né, essas alianças para esse futuro que é feito agora, né, hoje, na COP e depois da COP. Então, um pouco nessa perspectiva, convido todo mundo para ver amanhã e trazer mais gente. Obrigada, professora, obrigada a todos pela participação e a gente convida todo mundo para amanhã, né, nossa última live sobre a temática, e vai ser com a professora Cristina à frente. Com certeza, mais aprendizado, mais informação, mais conhecimento para a gente, e que os encantados, né, permitam que a gente, que mais pessoas participem, e, enfim, que a gente possa levar para casa essa mensagem de luta do povo, dos povos originários, e que a gente tem esse sangue nas veias, né? A gente é filho da floresta. Um beijo no coração de todos, e o Sinasef encerra aqui esse primeiro dia de live. Muito obrigada a todos. Um beijo no coração. Boa noite, obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Até amanhã. Até amanhã.